No vasto e insondável tapeçaria do cosmos, o silêncio é a língua mais eloquente, e a escuridão, a tela onde os segredos mais profundos se revelam. De tempos em tempos, no entanto, este silêncio é quebrado, e a escuridão, por um breve instante, é pontuada por uma luz vinda de além do que conhecemos. Não uma luz explosiva de um cataclismo estelar, mas um brilho sutil, um lampejo gélido que carrega consigo as marcas de uma jornada inimaginável, de um lar distante, de um tempo primordial. Hoje, vamos desvendar a história de um desses viajantes, um espectro cósmico que cruzou a barreira entre os sistemas estelares, trazendo consigo um enigma tão profundo quanto o próprio espaço-tempo. Falamos do Cometa 13 Atlas. Imagine por um momento. As estrelas que pontilham nosso céu noturno, cada uma delas, um sol distante, talvez o centro de seu próprio sistema planetário, girando em torno de mundos que jamais vimos. E agora, um fragmento desses outros mundos. Um mensageiro solitário atravessa os vastos abismos intergalácticos para nos fazer uma breve visita. O 13 Atlas não é um cometa comum. Não é um irmão dos nossos próprios cometas, nascidos na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper, testemunhas da formação do nosso próprio Sol. Não, ele é um forasteiro, um estrangeiro, o terceiro de sua espécie a ser formalmente identificado, empurrado de seu berço estelar por forças gravitacionais há bilhões de anos, lançado em uma odisseia silenciosa através do vácuo, até que, por um capricho do destino cósmico, ele encontrou a gravidade do nosso próprio sistema solar. Sua presença aqui é mais do que uma curiosidade astronômica. É uma janela fugaz para a composição de outros sistemas, um vestígio material de outro firmamento. E o que ele nos revelou até agora é intrigante, para dizer o mínimo. 13 Atlas foi uma descoberta relativamente recente, emergindo das profundezas do espaço no 1º de julho de 2025. O 13 em seu nome não é apenas uma sequência alfanumérica. É uma designação crucial que confirma sua origem. Ele é o terceiro objeto interestelar catalogado, seguindo os passos de seus predecessores, o Oumuamua e o Borisov. Mas, ao contrário do Oumuamua, que se apresentava como um objeto alongado e rochoso, desafiando nossas classificações, o 13 Atlas se manifestou de uma forma mais familiar, porém não menos misteriosa, como um cometa. Cometas, para a maioria de nós, evocam imagens de uma cabeça brilhante e uma cauda etérea traçando um arco majestoso no céu noturno. São, em essência, bolas de neve sujas, conglomerados de gelo, poeira e rochas que, ao se aproximarem do calor do Sol, sublimam. Ou seja, passam diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse processo forma a coma, a nuvem luminosa ao redor do núcleo, e as caudas características empurradas pela pressão da radiação solar e pelo vento solar. O 13 Atlas exibiu todos esses traços distintivos. Telescópios poderosos como o Hubble e o Very Large Telescope, VLT, o flagraram em sua performance cósmica. Em 21 de julho, as lentes do Hubble capturaram sua imagem, revelando uma aparência embaçada contra o fundo de estrelas pontilhadas. Essa nebulosidade não era uma falha na imagem, mas a assinatura inconfundível de uma coma-informação. A prova visual irrefutável de sua natureza cometária. Ele estava expelindo gás e poeira, como se estivesse acordando de um sono de bilhões de anos. Em uma das observações mais notáveis, o Hubble conseguiu até mesmo fotografar uma cauda de poeira distinta, estendendo-se para trás do núcleo, uma bandeira esvoaçante marcando sua passagem por nosso domínio gravitacional. No entanto, o que distingue o 13 Atlas de nossos cometas locais não é apenas sua origem, mas sua composição. Como um fragmento de um sistema estelar desconhecido, ele carrega consigo uma química única, um DNA cósmico que nos fala sobre as condições de seu berço.
E foi aqui que o mistério realmente começou a se aprofundar, revelando um segredo gravado em seus próprios gases. Enquanto o 13 Atlas se aventurava mais profundamente em nosso sistema solar, um dos nossos mais sofisticados observadores cósmicos, o Telescópio Espacial James Webb, JWST, voltou suas lentes douradas para este visitante de outro mundo. Em 6 de agosto de 2025, os dados preliminares do MAOB-STEA trouxeram à luz uma revelação surpreendente. Uma anomalia que desafiava as expectativas e abria novas questões sobre a formação de cometas em outros cantos da galáxia. O cometa estava liberando uma quantidade extraordinariamente alta de dióxido de carbono. Sim, aquele mesmo gás que associamos à respiração e ao efeito estufa aqui na Terra, mas em uma escala cósmica e em condições inimaginavelmente frias. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos considerar a natureza dos cometas. A maioria dos cometas do nosso sistema solar é rica em gelo de água. À medida que se aproximam do Sol, o gelo de água sublima e, com ele, outros compostos voláteis presos em sua estrutura. O dióxido de carbono é, de fato, um componente comum em cometas, mas geralmente é liberado em proporções menores e a distâncias maiores do Sol, pois o gelo de dióxido de carbono sublima a temperaturas muito mais baixas do que o gelo de água. Ele é um gás que evapora muito, muito antes da água. 13 Atlas, no entanto, estava agindo de forma diferente. Estava exalando dióxido de carbono em uma profusão que era significativamente maior do que o esperado para um cometa em sua distância atual do Sol. Isso não é apenas uma diferença marginal. É uma discrepância que exige uma explicação fundamental. O que essa anomalia nos diz? A implicação mais fascinante e aceita por muitos cientistas é que o cometa 13 Atlas se formou em um ambiente estelar radicalmente distinto do nosso. Ele pode ter nascido em uma região de seu sistema estelar original, que era extraordinariamente fria e excepcionalmente rica em dióxido de carbono. Pense em um cenário onde as temperaturas são tão baixas que o CO2 não apenas se congela facilmente, mas também se torna um componente estrutural primordial, talvez até mais abundante do que a água. Isso nos leva a contemplar a diversidade da formação planetária e cometária em toda a galáxia. Nosso próprio sistema solar se formou a partir de uma nuvem molecular com uma certa composição química e térmica. Mas, em outros lugares, as condições podem ser drasticamente diferentes. Talvez houvesse uma estrela-mãe mais fria, ou um disco protoplanetário com uma química dominada por outros elementos, ou talvez o cometa tenha se formado muito mais longe de seu Sol do que os cometas em nosso próprio sistema. Essa abundância de dióxido de carbono também pode ter implicações para a forma como o cometa se mantém unido. O TCO2 é um gás mais volátil que a água. Se ele está sendo liberado em grandes quantidades, isso pode afetar a estabilidade do núcleo do cometa. Poderia o 13 Atlas ser um cometa mais frágil do que seus pares terrestres, propenso à fragmentação devido à sua composição incomum? A ciência ainda busca respostas, mas a questão permanece intrigante. Cada molécula de dióxido de carbono liberada pelo 13 Atlas é um pequeno fragmento de informação, um sussurro de um mundo distante, carregando consigo os segredos de um berço estelar desconhecido, bilhões de anos em sua jornada silenciosa através do vazio cósmico. E este sussurro gélido nos instiga a imaginar como é a vida, ou a formação planetária, sob sóis diferentes e em condições jamais sonhadas. Além de sua composição singular, o 13 Atlas também oferece pistas sobre sua própria história. Uma saga de bilhões de anos que antecede até mesmo a formação do nosso próprio Sol. Análises independentes de astrônomos, baseadas em sua trajetória e velocidade, estimaram sua idade em impressionantes 3 a 11 bilhões de anos.
Para colocar isso em perspectiva, nosso próprio sistema solar tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Isso significa que o 13 Atlas é potencialmente mais velho que o nosso Sol, uma relíquia de uma era estelar primordial, talvez de uma das primeiras gerações de estrelas em nossa galáxia. Imagine a vasta tapeçaria de tempo que este cometa testemunhou. O nascimento e a morte de inúmeras estrelas, a formação de galáxias, a lenta evolução do próprio universo. Ele é uma cápsula do tempo cósmica, carregando consigo não apenas a química de outro sistema, mas a memória de um tempo quase inimaginável. Sua presença aqui é um lembrete vívido da antiguidade e da imensidão do cosmos. Sua trajetória atual através do nosso sistema solar é um balé gravitacional que segue uma rota de uma única passagem. Ele não está aqui para ficar, mas para fazer uma visita efêmera antes de ser impulsionado de volta para as profundezas intergalácticas, talvez para nunca mais ser visto por olhos humanos, ou talvez para iniciar uma nova jornada rumo a outro sistema estelar distante. Sua aproximação máxima da Terra é esperada para 19 de dezembro de 2025, quando estará a uma distância considerável, mas ainda assim detectável, cerca de 269 milhões de quilômetros. Não há e nunca houve qualquer ameaça de colisão. Sua passagem é apenas um espetáculo astronômico, uma oportunidade de estudo. Antes disso, o cometa alcançará seu ponto de maior proximidade com o Sol, conhecido como periélio, em 29 de outubro de 2025. Esta é uma fase crítica para os astrônomos. À medida que ele se aproxima do calor solar, espera-se que sua atividade aumente ainda mais. A sublimação de seus gases e gelos se intensificará, e seu brilho, consequentemente, poderá aumentar. Para os observadores terrestres, no entanto, esta fase apresenta um desafio. O cometa passará muito perto do Sol em nosso céu, tornando sua observação direta do nosso planeta extremamente difícil, se não impossível, durante o período do periélio. Mas a ciência não dorme. Após o periélio, em dezembro de 2025, 13 Atlas reaparecerá no céu noturno e o telescópio espacial James Webb estará pronto para mais uma série de observações cruciais. Estes dados pós-periélio serão de valor inestimável. Eles nos dirão como o cometa reagiu ao calor intenso do Sol, se sua taxa de liberação de dióxido de carbono mudou, se houve alguma alteração em sua estrutura ou atividade. Cada nova observação é um pedaço do quebra-cabeça, adicionando mais detalhes à imagem que estamos construindo deste misterioso viajante. A importância do 13 Atlas transcende a mera curiosidade sobre um objeto celeste. Ele representa uma oportunidade rara e inestimável de estudar diretamente material de outro sistema estelar. Antes da descoberta de objetos interestelares como o Oumuamua, o Borisov e agora o 13 Atlas, nosso conhecimento sobre a composição de outros sistemas planetários era quase inteiramente teórico, baseado em observações indiretas de exoplanetas e em modelos de formação estelar. Agora, temos amostras, ainda que distantes, que podemos analisar quimicamente. A singularidade da abundância de dióxido de carbono nos 13 Atlas já nos forneceu uma pista vital, que as condições de formação em outras regiões da galáxia podem ser radicalmente diferentes das que deram origem ao nosso próprio sistema solar. Isso expande nossa compreensão da astrofísica e da astroquímica, desafiando noções preconcebidas e abrindo novos caminhos para a pesquisa. Cada cometa interestelar que visita nosso quintal cósmico é como um fragmento de uma mensagem cifrada. Ele nos permite vislumbrar a diversidade química e geológica que existe além das fronteiras do nosso próprio sistema solar. Que outros elementos e compostos eles podem carregar?
Como a água, os aminoácidos e outras moléculas orgânicas, os blocos construtores da vida são distribuídos em outros sistemas. O estudo desses visitantes pode eventualmente nos dar pistas sobre a prevalência e a natureza da vida em outros lugares do universo. Além disso, a mera existência e o monitoramento desses objetos aprimoram nossas capacidades de observação e nossa compreensão da dinâmica gravitacional em escalas galácticas. Como esses objetos são ejetados de seus sistemas de origem? Quais são as forças que os impulsionam em viagens de bilhões de anos? Cada descoberta e cada análise aprofundam nosso conhecimento, não apenas sobre os objetos em si, mas sobre os processos que moldam galáxias e sistemas estelares inteiros. O 3I Atlas é um lembrete poético de que não estamos isolados em nossa bolha cósmica. O universo é um caldeirão de interações, onde matéria e energia viajam através de distâncias inimagináveis, conectando regiões que, à primeira vista, parecem completamente separadas. Ele é um embaixador silencioso, um fragmento de um mundo distante que, por um breve momento, cruza nosso caminho, nos oferecendo um vislumbre de um universo vasto, complexo e eternamente surpreendente. À medida que o 13 Atlas continua sua jornada, aproximando-se e depois se afastando de nosso Sol, ele deixará para trás não apenas um rastro de gás e poeira, mas também um rastro de conhecimento e de perguntas sem resposta. Suas revelações sobre a abundância de dióxido de carbono e sua idade ancestral nos forçam a reavaliar o que sabemos sobre a formação de mundos em outros confins da galáxia. Ele é mais do que apenas um pedaço de gelo e rocha. É um emissário de um passado distante, um artefato material de outro berço estelar, e um convite para olhar além dos nossos próprios horizontes cósmicos. O 13 Atlas é um lembrete da imensidão do desconhecido, da infinita diversidade que aguarda ser descoberta, e do eterno chamado do além que continua a ecoar através do vácuo, convidando-nos a sempre olhar para as estrelas e a sonhar com os mundos que elas podem abrigar. Que outros segredos esses viajantes interestelares ainda guardam? O universo, em sua majestosa indiferença, continuará a nos enviar seus mensageiros, cada um com sua própria história para contar, cada um com seu próprio enigma para desvendar. E nós, aqui na Terra, estaremos prontos para ouvir seus sussurros gélidos. Qual a sua teoria sobre o 13 Atlas? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você se sentiu intrigado por esta jornada cósmica, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais explorações do desconhecido e ativar o sino para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas. Até a próxima vez, em que desvendarmos mais um mistério que espreita nas sombras do universo.